Cornélia, o quarto planeta de Lylat. Um sistema solar próspero, mas que há alguns anos atrás chegou perto da sua extinção graças ao maligno Dr. Andross. General Pepper do exército de Cornélia teve sucesso exilando o cientista maníaco para o deserto planeta de Venom. 5 anos depois, o general detectou atividades suspeitas vindo de Venom, então enviou James McCloud, Pigma Dengar e Peppy Hare do time Star Fox para fazer uma investigação. Após a sua chegada, Pigma os traiu e o restante do time foi capturado por Andross. Porém Peppy, mesmo que por um triz, foi capaz de escapar e retornar para casa para contar ao jovem Fox, o filho de James, o destino do seu pai. Alguns anos se passaram e Andross voltou a atacar o sistema Lylat. E dessa vez, o General Pepper recorreu à nova equipe Star Fox, liderada por Fox McCloud, para salvar Cornélia e libertar o sistema Lylat mais uma vez. Good luck. Ativem o seu Caralho, errei a frase. Diante do segundo ataque do cientista lunático Andross, segundo ataque de alguns, né? O novo time Star Fox, composto por Peppy Hare, o único membro do antigo time que retorna, não como líder, mas que, por ser o mais velho e experiente, acabou cumprindo a função de mentor para os outros membros. Este sendo Sleep, o inventor e mecânico do time, que podiam ter mantido o design do primeiro jogo, porque ele era muito mais legal e tinha muito mais personalidade, mas esse acabou não sendo o caso, tristemente. Outro membro do time é Falco Lombardi, Só um instantinho que eu esqueci como é que é Ace em português. As. Um as da pilotagem com um passado um tanto quanto privado. A única coisa que se sabe sobre é que ele tinha o próprio time de mercenários, no qual ele largou ao ser convidado para entrar no time Star Fox por Fox McCloud, um grande piloto e líder do time. Aliás, algo que eu acho interessante de comentar é o fato de que o linguajar do Fox na versão americana e japonesa são completamente diferentes. Na versão em inglês do jogo, o Fox ele é mais cool, mais irado, e essa versão do personagem ela veio a se tornar padrão, sobressaindo até da japonesa, na qual o Fox era muito menininho de papai, ele era muito educadinho, ele era muito fofo. No japonês, todo verbo tem uma versão polida. Isso não significa que você tem que decorar todas as palavras uma segunda vez, não. O que acontece é que existem alguns tipos de verbos e regrinhas que se aplicam aos tipos. Por exemplo, todos que terminam com su passam a terminar com shimasu na forma polida, e todos que terminam com ku passam a terminar com kimasu. E o que isso tem a ver com uma cacete Kudasai? Nada. É que ele fala desse jeito em outros momentos, mas o que acontece aqui é outra coisa. Eles pegam a palavra makaseru, que significa deixar de... deixar comigo, confiar esta questão a mim. Eles deixam esse verbo na forma T pra juntar com kudasai, que significa basicamente por favor, ou algo do tipo. E no caso de verbos, você sempre tem que deixar eles na forma T pra juntar com kudasai, eu acho. E o fato do Fox falar usando essas formas dá um ar muito de rapaz educado, polido, o que eu particularmente acho bem legal, considerando que vem de uma época em que tudo tinha que ser cool ou dark, né, Estados Unidos. Não acho que é pior nem melhor que a versão mais irada do personagem, só acho que são abordagens que se permitem ser diferentes, até porque isso não afetaria tanto o personagem em si ou a história. História essa que certamente não é tão importante quanto a gameplay. Os padrões da época, Star Fox até já devia ter história o suficiente, mesmo sendo um período que estava começando a valorizar mais a narrativa nos jogos. Que nesse caso é bem simples. O cientista maligno inicia um ataque, o general manda o time principal para detê-lo, eles passam por um bocado de planetas, chegam no que o cientista está alocado, destroem a base dele e pronto, eles vão embora. Eu acho que o ponto mais forte da narrativa seria o pai do Fox, que é o James, né? Ele aparece no final do jogo para guiar o Fox na base do Andross, que tava se autodestruindo. E talvez o James fosse uma visão do Fox, ou talvez ele estivesse lá de fato, às vezes ele sobreviveu de alguma forma. A resposta não é trazida à tona nesse jogo em específico. E na verdade, eu acho que ela nunca vai ser respondida, né? Nunca vai ter uma resposta pra essa pergunta, porque a Nintendo não continua o raio da história. Aliás, eu acho que o jogo ter sido feito pela Nintendo explica muita coisa, né? Ela, que é famosa por, na maioria das vezes pelo menos, não dá tanta atenção pra história quanto a gameplay. Que é uma delicinha, papai. Como é gostoso controlar essa navezinha, cara. Olha como ela é smooth. Parece nome de doce, né? Smooth. Tenho quase certeza que é o nome de um doce. Eu acho que Star Fox tem uma
Eu acho que Star Fox tem uma jogabilidade tão autocontida, sabe? É um jogo que se entende tão bem. Os desenvolvedores, eles sabiam como sustentar o jogo durante toda a gameplay. E isso se deve por dois motivos. O tempo de jogo, né? A quantidade de gameplay e as variáveis. Se você pegar para jogar até a última fase, você chega lá em 1 horinha mais ou menos. O que, da minha visão, é um tempo muito bom, considerando que a proposta do jogo é que ele seja zerado numa tacada só mesmo, já que Star Fox não tem save. Quando você pega pra jogar, você tem que ir até o final, e conseguir fazer isso em 1 hora é um tempo muito razoável, é um tempo muito bom. Você tem tempo pra aprender os controles, você tem tempo pra se acostumar, você tem tempo pra apreciar o jogo, tudo isso sem enjoar. E uma das variáveis que ajuda a gameplay a dar uma diversificada é o fato de que tem algumas fases que você é obrigado a usar um tanque, e tem uma só em específico que você precisa usar um submarino, o que não é tão legal quanto a nave, principalmente o submarino, pelo amor de Deus, porque a Nintendo insiste em colocar fase de água em todo o santo jogo dela. Mas essas fases ajudam a dar um respiro da nave, pra não enjoar, pra não ser só isso, entende? E apesar do submarino não ser tão legal quanto os outros dirigíveis, ele ainda tem as suas peculiaridades, e dá muito bem pra aproveitar a fase que usa ele. Apesar de eu ter desviado dela na gameplay de fundo. Você consegue desviar dela, porque o jogo tem rotas. E essa é uma das principais gimmicks do jogo. Num sistema solar com 15 fases, você tem 25 possíveis formas de se zerar o jogo. Essa sendo apenas a segunda variável. Água. De Cornélia, você consegue ir pro cinturão de asteroides e pro setor Y. Do cinturão de asteroides, você consegue ir pra Fortuna e Catina. De Fortuna, você consegue ir pro setor X e pra Solar. Do setor X, você consegue ir pra Titânia, Macbeth e o setor Z. De Titânia, você consegue ir pra Bolse, e só Bolse mesmo. De Bolse, você só consegue ir pra Venom. Do setor Y, você consegue ir pra Catina e Aquas. De Catina, você consegue ir pra Solar e pro setor X. De Solar, você só consegue ir pra Macbeth. E de Macbeth, você consegue ir pra Bolse e a área 6. E da área 6 você só consegue ir direto pra Venom. De Aquas você só consegue ir pra Zones, de Zones você consegue ir pro setor Z, pra Macbeth, e do setor Z você só consegue ir pra área 6. Puta que pariu. Apesar de ser possível chegar no final do jogo em até menos de 1 hora, dá fácil pra zerar mais umas 5 vezes de formas diferentes sem enjoar. Isso se você sequer enjoar depois de 6 horas controlando a nave pelas fases. Que, diga-se de passagem, tem mais de uma forma de serem passadas. Formas essas que definem as rotas que você vai poder tomar. Até porque você não pode simplesmente escolher elas. Você tem que zerar a fase de um jeito específico, assim desbloqueando um caminho específico. E algo que eu acho muito legal nesse jogo é que mesmo que você passe a fase do jeito mais difícil e desbloqueie o caminho mais difícil, já que você fez o mais complicado, se for da sua vontade, você pode ir pelo caminho mais fácil. O jogo te dá essa liberdade. Um exemplo, no chefão final do setor X, se durante o combate a nave do Sleep for atingida e lançada pra Titânia, você é obrigado a ir atrás dele. Só que se você derrotar o chefe antes disso, você consegue ir direto pra Macbeth. Porém, como essa é a rota difícil, a rota fácil, que seria de Titânia, ainda fica disponível. E mesmo que o Sleep não seja atingido, a fase ainda vai ser sobre o resgate dele. Aliás, eu acabei de citar a terceira variável. Alguns diálogos específicos, assistência do seu time e até a barra de vida do boss podem ficar indisponíveis caso algum dos seus colegas fique fora de combate. Se a nave do Pepe, por exemplo, for destruída durante uma fase, ou caso você destrua ela, essa é uma opção também, né? Na próxima fase, enquanto a nave dele tá em manutenção, você deixa de receber algumas dicas dele, como por exemplo, as instruções para fazer alguns movimentos com a nave, como o U-Turn, o Somersault e o Dual Barrel Roll. Se a nave do Falco for destruída, ele não vai te dar assistência em alguns momentos específicos, seja durante o combate ou até te guiando pela fase, como ele faz em Cornélia quando ele descobre a localização do inimigo e te guia por um caminho atrás da cachoeira, o que te leva a um combate alternativo com o chefe da fase. E esse evento só vai acontecer se você passar por debaixo desses arcos de pedra e impressionar o Falco com a sua pilotagem. Um bagulho que eu sempre paro pra pensar é como que personagem que é pássaro, que é tipo um furry de pássaro, fala, tá ligado? Porque o maluco ele tem um bico, como é que ele fala? Se bem que papagaio fala, né? É verdade. Como que papagaio fala? Quanto ao Sleep, ele é o responsável por revelar a vida dos chefes. E é só isso. Apesar de que até dá mais clareza pro combate, é meio que só isso que ele faz mesmo. Exceto por colocar o c dele em perigo a cada 2 segundos. É sério, literalmente, uma das primeiras coisas que você tem que fazer na primeira fase é salvar o Sleep de um cara. E é assim que deve permanecer, porque eu nunca deixaria alguém tocar na minha criança. Deixa eu pegar mais água, que minha garganta tá morrendo.
Eu nem ia gravar tudo hoje, mas estamos aqui já, né? Quase terminando o roteiro. Além do seu próprio time, também há outros personagens que te ajudam nas suas próprias fases, mas que podem fazer aparições em outras ocasiões, dependendo do que você fizer na fase deles. Como o Bill Gray, que não somente tem um nome, que é uma homenagem a um personagem do filme Independence Day, como o boss da fase dele também é inspirado no disco voador que aparece no filme. Aliás, caso vocês não saibam, dificilmente vocês não sabem disso, né? Mas Star Fox 64 é um tributo a obras de ficção científica. Eles fazem referência a Independence Day, Star Trek, Star Wars e Mobile Suit Gundam, que é a minha referência favorita, é uma das minhas fases favoritas, é a minha franquia favorita, pelo amor de Deus, como eu amo esse robô. Onde é que eu tava? Bill Gray, né? Ele aparece brevemente pra te dar suporte em Solar se você fizer um bom trabalho na base dele em Katina. Falando em Katina, também tem a personagem Cat Monroe, curtiu o trocadilho? Que aparece no setor Z e te ajuda a destruir alguns mísseis mirando a Great Fox, que é a nave do nosso time. Mas ela só aparece caso você venha direto de Zones, que é onde ela faz a sua primeira aparição. Aliás, eu acho que essa é uma boa oportunidade pra falar do remake, né? Já que um dos motivos pro pessoal, pra algumas pessoas não estarem contentes com ele, são justamente os designs, com um destaque pra Cat, que tá muito diferente ao ponto de nem parecer a mesma personagem. Mas eu, em particular, até gostei dos designs em geral. E eu até passei a ser um defensor desse novo design da Cat quando eu vi um vídeo que tratava sobre como essa abordagem diferente com o visual da personagem faz muito mais sentido em relação ao visual antigo. Já que em Star Fox 64, a personalidade dela, basicamente, né, só se baseava em ser a personagem feminina, com a pelugem toda rosa, usando maquiagem, delineado, jeitinho sensual de falar, etc. Enquanto que no remake, ela tem essa cara de fudida que não toma banho faz uma semana e que ficou com a maquiagem mal feita na cara o dia inteiro sem retocar uma única vez. E isso faz muito mais sentido considerando que ela é uma mercenária, não uma das mais bem-sucedidas, ao que tudo indica, né? Que provavelmente vive na nave dela e raramente arruma um bom lugar pra se banhar. Sem contar que a gente se encontra com ela em Zones, que é um literal lixão planetário, apesar de que era um resort antes do Andros meter o dedo nele, né? Mas enfim. Aliás, Zones tem um chefe que eu panguei muito pra descobrir como é que mata, porque eu meio que joguei a versão japonesa na primeira vez, então eu não entendia quando o Pepe dizia que era pra jogar uma bomba em algumas partes específicas dele, né? E apesar dos ataques dele dropar as bombas pra mim, eu meio que não fiz essa conexão e morri algumas vezes até conseguir matar esse desgraçado. Ai, mas enfim, voltando ao assunto. Defender esse novo visual da Cat requer que você suponha algumas coisas. Mas eu acho que de um jeito ou de outro, essa ideia de design é bem melhor do que ser só a garotinha bonita do jogo, sabe? E talvez eu ter me importado muito pouco com a mudança se deve muito ao fato de que eu acabei de virar fã de Star Fox. E apesar de eu já ter interesse na franquia há um tempo, em partes, eu só joguei o de 64 por causa do remake. Portanto, pra mim, a principal referência visual que eu tenho de Star Fox não é os sprites do primeiro jogo, nem os modelos 3D do Zero ou do Smash, ou Fox do filme do Mario, sei lá. Quando eu penso em Star Fox, eu penso no jogo de 64, até porque foi o único jogo da franquia que eu joguei até agora, nos bonecão do jogo original, sim, esses fantoches aqui, e no remake. Então da minha visão, desgostar dos designs realistas é meramente uma questão de falta de costume ou familiaridade. Não que você vá necessariamente passar a gostar deles instantaneamente no momento que você se acostumar, mas incomodar eu acho que não vai mais. Se eu conseguir achar esse vídeo que fala sobre o novo design da Cat, eu vou estar deixando ele aqui na descrição. Agora, falando sobre o remake em si, não só sobre os designs. Depois de ver o Leon do Coisa de Nerd falando sobre, eu passei até que a apoiar a decisão de fazer um remake ao invés de um novo jogo, porque comercialmente isso faz muito sentido. Star Fox ficou morto por tipo uma década basicamente, o que significa que o público-alvo da Nintendo, que são as crianças, hoje em dia nem devem saber o que é Star Fox direito, principalmente considerando que o último jogo da franquia foi o Zero, o que só deve ter piorado a situação. Então, ao invés de fazer um jogo continuando a história, o que atrairia quem já é fã, mas não chamaria a atenção de quem nunca jogou Star Fox, já que é uma continuação e provavelmente seria necessário conhecimento prévio dos jogos antigos da franquia e tudo mais, eles apresentaram o personagem como um coadjuvante no filme do Mario, que é atemporal, né? Independente de qual seja a sua idade, você sabe quem é o Mario. Não saiu bem isso, né? Enfim, tem muita criança que assistiu o Mario e provavelmente teve seu primeiro contato com Fox McCloud por causa do filme. E a partir disso, a Nintendo recomeçou a franquia com o remake do Star Fox 64, o que não só atrairia quem já gostava, mas também o que criaria uma nova porta de entrada mais atual e acessível para novos fãs. Mas acessível entre aspas também, né? Trem caro da porra.